Olá, meu aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para a nossa aula. Você que é um aluno do terceirão, você que está se preparando para fazer vestibulares aí, já está chegando o segundo semestre, daqui a pouco a gente vai começar a fazer aquela bateria de vestibular e já se preparando para o Enem. Quero dizer primeiro que você fique tranquilo, que você está nas melhores mãos, que é a mão do chave do Enem. E a gente vai te dar uma direção fantástica para você. Então, descansa, segura nas nossas mãos e vamos junto para rumo à aprovação, tá? Professor, o que é que a gente tem para hoje? Para hoje, terceirão, a gente tem algo muito importante, algo bem interessante, que cai com frequência enorme, ok? Nós vamos falar de probabilidades, ou probabilidade, como alguns gostam de chamar. Nós vamos ver a probabilidade condicional, probabilidade de eventos simultâneos, de eventos à partes, de eventos com intersecção, de eventos com união, toda essa parte hoje, agora. Preparado? Pega teu casaco, pega teu cachorro se tiver frio aí, pega teu amigo, pega tua avó, coloca todo mundo perto um do outro aí, pega a tua lancheira, pega a tua maçã, tua água, junta tudo e vamos começar a aula de hoje. Primeiro a gente vai começar com algumas definições muito importantes, tá? Através dessas definições, a gente vai conseguir compreender e ter uma visão do todo do que seria a probabilidade. Então, a primeira parte que é muito importante a gente saber é o experimento aleatório. O que seria isso, professor? Então, o experimento aleatório nada mais é do que todo experimento que pode ser repetido nas mesmas condições, ok? E ele pode apresentar resultados diferentes, com várias possibilidades. Então, vamos supor que um experimento aleatório. Vamos supor que eu tenha em uma sala meninas, tá? E dentro dessas meninas eu quero saber qual delas tem o nome Maria. Tranquilo? Então a gente aí tem um experimento aleatório, onde temos as mesmas condições, todas são mulheres, todas estão no mesmo ambiente, e aí eu vou perguntar, alguém que se chama Maria? Ela vai falar sim, outra talvez não. Outro experimento aleatório, eu tenho uma urna, uma caixa, e dentro dessa caixa eu tenho várias bolinhas de várias cores, azul, amarelo, cinza, roxo, e eu quero que saia a cor azul na primeira vez que eu pegar. Aí é um outro experimento aleatório, porque a gente não sabe o resultado que vai dar, mas todas as bolinhas estão na mesma condição, ok? Outra grande definição que a gente precisa ter certeza é do que é um espaço amostral e do que é um evento. O espaço amostral nada mais é do que tudo que pode acontecer. É o espaço de todas as possibilidades de alguma coisa acontecer. O evento, a gente diz que ele é um subespaço, subconjunto do espaço. Seria fragmentos do que pode acontecer no espaço. Um exemplo claro é o lançamento de uma moeda. Então pensa comigo, tem uma moeda e essa moeda pode ter cara ou coroa. O meu espaço amostral, as minhas possibilidades, o total de possibilidades só são dois. Ou ele vai ser cara, ou ele vai ser coroa. Só tem duas possibilidades disso acontecer. Então esse é o meu espaço amostral. O que seria um evento? Um evento seria cair cara. O outro evento seria cair coroa. Outro evento, cair duas vezes cara, depois coroa. Então a gente tem fragmentos do espaço amostral. Esses fragmentos a gente dá o nome de evento. Perfeito? Tranquilinho? De boa? A gente tem dois tipos de eventos, olha só. Na verdade tem vários, né? Mas tem dois tipos que é bem conhecidos. É o evento certo e o evento impossível. Quando é que o evento vai ser certo, professor? O evento certo será aquele em que o que a gente está querendo descobrir é igual ao espaço amostral. Quando que o evento vai ser impossível? Quando não tiver nenhuma solução ou não seja um subconjunto do meu espaço amostral. E a gente usa o sinal do vazio, já que probabilidade e conjuntos andam lado a lado. Então, o que é uma probabilidade, professor? Qual é a definição de probabilidade? A gente define probabilidade da seguinte forma. A probabilidade é o número de casos favoráveis, o número daquilo que eu quero que ocorra, ok? Do evento que ocorra, então quero que ocorra tal coisa. Qual é a possibilidade? Isso aqui, coloco lá. Dividido pelo total de casos que são possíveis. Essa é uma das formas que a gente tem de enxergar a definição de probabilidade. É número de casos possíveis
dividido pelo número de casos favoráveis, perdão, dividido pelo número de casos possíveis. Professor, tem uma outra forma da gente ver isso? Claro que tem. Você pode pegar o seguinte, e essa é uma das formas mais utilizadas, ok? A outra definição de probabilidade pode ser número de elementos de um evento. Então, um evento que você quer, você vai pegar o número de elementos que tem de ocorrer esse evento, dividido pelo número do espaço amostral. Então, você vai pegar evento dividido pelo espaço amostral. Vamos, por exemplo, a gente tem um lançamento aí de um dado qualquer, tá? Quais são ou qual é o meu espaço amostral? Bom, um dado ele tem os números 1, 2, 3 até o número 6. Cada face de um dado tem um número especificado em sua face. Então, o meu espaço amostral é o total de coisas que pode sair. Ele pode sair o 1, ele pode ser o 2, ele pode ser o 3, ele pode sair o 4, 5 e o 6. O que a gente quer agora, na pergunta, o nosso evento é sair um número par. Esse é o evento, sair par. Dentre os casos do meu espaço amostral, qual é a possibilidade de sair par? Para sair par, ele tem que sair 2, ele tem que sair o 4 ou precisa sair o 6. Então, o número de casos que eu quero que aconteça, que é sair par, é 3. Coloco lá em cima 3. O número de casos possíveis, que é o número do meu espaço amostral, é 6. Porque de 1 a 6 eu tenho 6 números. 3 sextos é a minha probabilidade. 3 dividido por 6 dá 0,5, que dá 50%. Dica muito importante. Em probabilidade, a gente vai trabalhar com os números decimais. Só que cada número decimal você vai multiplicar por 100 para encontrar em porcentagem o valor desejado. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora no que é uma probabilidade composta. Mas antes, pausa para a nossa água para a gente se hidratar. Você pega aí tua canequinha, né? Tua canequinha, tua xícara aí, pega a tua garrafinha, dá aquela pausa para dar uma respirada. Agora a gente entendeu o que é probabilidade. Vou tomar água para dar uma descansada aqui, tá? Você também, aproveita para fazer isso aí. Muito bem. Pausa da água dada, vamos agora retomar as ideias do que é uma probabilidade composta. Professor, o que é uma probabilidade composta? Ela vai ser composta quando a gente tiver mais de 2 eventos lá dentro, tá? Então a gente quer saber o que ocorre quando tem 2 eventos para um evento só. Então a gente diz que isso aí é um evento que é uma probabilidade composta. E a gente vai diferenciar essa probabilidade composta em 2 tipos. Os eventos eles vão ser independentes ou os eventos vão ser dependentes. Independente, obviamente, um não vai depender do outro, como o próprio nome já está dizendo. E os dependentes, um vai depender sempre do outro, tá? Então, um exemplo muito fácil é o lançamento dos dados. Você tem 2 dados e vai querer lançar eles. Então, você tem a probabilidade de sair uma coisa e outra coisa. Quando você usa a palavra e isso já é um clássico aqui das nossas aulas, toda vez que você usa a palavra e, tanto em conjunto como em probabilidade, vai existir, através do princípio multiplicativo, lá da análise combinatória, vai existir uma multiplicação entre esses 2 eventos. Um grande exemplo seria assim, qual é a probabilidade de sair número par e um número ímpar em seguida? Então, 2 lançamentos. Eu vou lançar 2 dados. Um dado eu vou lançar, cair par, e o outro dado eu vou lançar e cair ímpar. Veja que eu usei o termo e aí nesses 2 eventos. Neste caso, eu vou fazer a probabilidade de um evento vezes a probabilidade de outro evento. Vamos, por exemplo? Exemplo 1. Suponha que você lance 2 dados comuns de 6 faces. Um vermelho e um azul. Então, você tem 2 dados normais, nas mesmas condições, e você vai fazer um lançamento de ambos. Qual é a probabilidade de o dado vermelho cair número 3 e o dado azul cair um número par? Veja que aqui a gente tem 2 eventos, eles não dependem um do outro para acontecer, porque um dado
tem condições, o outro dado tem outras condições, mas essas condições não são dependentes. O evento é aleatório, mas independente. Mas aí você quer que ocorra as duas coisas ao mesmo tempo. Então, qual é a probabilidade de ocorrer isso? Evento A, sair 3 no dado vermelho. Qual é o caso favorável que eu quero? 1. Porque de 1 a 6 em um dado, eu só tenho um cara que está no número 3. Então, eu coloco 1 em 6. Caso B, par no dado azul. Quantos números pares eu tenho? 3 casos favoráveis. Então, 3 de 6. Se a gente simplificar, dividir 3/6 por 3 em cima e embaixo, a gente vai ficar com o meio. Agora a gente vai aplicar o princípio que a gente aprendeu. Como são dois eventos e eles são independentes, a gente faz uma multiplicação entre eles. 1/6 vezes 1/2 vai nos dar 1/12. Ou seja, professor, a gente tem uma chance dentre 12. Perfeito? Vamos lá, então, para os eventos mutuamente exclusivos, ou seja, aqueles que não podem ocorrer ao mesmo tempo. E isso é muito importante. Por quê, professor? Não dá para acontecer eles ao mesmo tempo, porque um vai meio que anular o outro. Ok? Por isso que tem a palavrinha ou. A palavra de referência aqui será o ou. Ele vai nos indicar qual vai ser a posição ou como a gente vai seguir as nossas contas através dessa palavra. Se for um e, vai ser uma multiplicação. Se for um ou, será uma soma. O exemplo clássico é sair cara e coroa no mesmo lançamento de uma moeda. Então, eu não posso pegar uma moeda só, lançar para o alto e sair cara e coroa ao mesmo tempo. Não dá para acontecer isso. Veja que é mutuamente exclusivo. Para que um aconteça, o outro não pode acontecer. Vamos lá para o exemplo 2. Sorteio de uma casa. Em um sorteio de uma casa, imagine que se tira uma carta ao acaso. Desculpe, vou retomar a leitura. Imagine que se tira uma carta ao acaso de um baralho comum de 52 cartas. Qual a probabilidade de sair uma carta de paus ou uma carta de copas? Observe comigo. A gente tem aí um evento que eles são mutuamente exclusivos. Para que um aconteça, o outro não pode acontecer, tá? Ou pelo menos um tem que acontecer. Ou vai sair uma carta de paus, ou vai sair uma carta de copas. Não pode sair os dois ao mesmo tempo, porque ele só vai puxar uma, tá? Ele só vai puxar uma carta. Então não dá para sair os dois ao mesmo tempo, já que é uma única carta. Então nós vamos ter dois eventos aqui. Primeiro, a probabilidade de sair uma carta de paus. Letra B, que é o evento B, probabilidade de sair uma carta de copas. Dentro de um baralho, a gente tem 13 cartas que são de paus e 13 cartas que são de copas. Já que tem 4 naipes, né? São 4 naipes, a gente consegue fazer isso. Então, a probabilidade de sair carta de paus é 13 em 52 e a probabilidade de sair carta de copas é 13 em 52. Então, a gente aí vai fazer agora as nossas continhas, utilizando o princípio que a gente viu. Como esses eventos são mutuamente exclusivos e apareceu a palavrinha mágica ali, ou, no texto, tá vendo? A gente vai utilizar a soma dessas duas probabilidades. Outro fato muito importante que fica como uma dica bastante legal para vocês é que pode não vir a palavra ou, mas pode vir a palavra pelo menos um. Pelo menos essa palavra indica também que são mutuamente exclusivos, ok? A palavra ou a palavra pelo menos refere-se a mutuamente exclusivos, você aplica a fórmula da soma das probabilidades. Somando 13,52 avos mais 13,52 avos, vai ficar 26 sobre 52, simplificando por 26, nos fornece 1/2. Chegamos então na probabilidade condicional. Mas antes de a gente entrar nessa probabilidade condicional, vamos só dar aquela bela e boa pausa para a água, porque a garganta já está pedindo aqui. Vamos lá? Muito bem. Probabilidade condicional. O que é isso, professor? Da onde surge isso? A probabilidade condicional é a probabilidade de acontecer um evento dado que um já aconteceu, tá?
Isso é muito importante para vocês, porque a gente vai trabalhar agora com a teoria de conjuntos aqui dentro das probabilidades. Então, observe comigo o seguinte, a gente vai tentar descobrir qual é a probabilidade de um evento acontecer, sendo que o outro já foi. Então, como é que ficaria essas contas, professor? Observe a nossa fórmula aqui. P de A barra B. Como é que lê isso, professor? Probabilidade de A dado probabilidade de B, desculpe, dado que A já ocorreu. Como é que a gente descobre isso? Vai ser a divisão, a razão entre a probabilidade da intersecção dos dois eventos. Você vai pegar o que fica no meio dos dois eventos, dividido pela probabilidade de B. Então, a probabilidade de A, dado que B já ocorreu. Professor, não sei fazer a probabilidade da intersecção. Como é que a gente vai resolver isso? A probabilidade da intersecção nada mais é do que você fazer a probabilidade do B, de um evento acontecer separadamente, mais a probabilidade de um outro evento acontecer separadamente também, somar esses dois e tirar a probabilidade dos dois ocorrerem, o ou, ok? Da união. Exemplo, uma caixa com 3 bolinhas vermelhas e 2 azuis, sem reposição. Qual é a probabilidade de tirar azul sabendo que a primeira foi vermelha? Tá? Então presta atenção. A primeira bolinha vermelha já saiu. Então sobrou quantas bolas agora? 4, já que eu tinha 3 vermelhas e 2 azuis. Eu tinha 5 lá dentro da nossa caixa. E não vai ter reposição. Traduzindo para você que ainda não entendeu essa parte. Ele vai pegar uma bolinha e não vai colocá-la de volta na caixa. Então não tem reposição desses valores. Perfeito? Não há uma reposição dessas bolinhas lá dentro da caixa. Ele tirou uma que foi vermelha. Então agora eu tenho quantas bolinhas dentro da caixa? Eu tenho 4 bolinhas dentro da caixa. Sendo que dessas 4, quantas são vermelhas? 2 são vermelhas. Quantas são azuis? 2 são azuis. Então a gente quer a probabilidade que saia um azul, dado que saiu a primeira vermelha. Então, probabilidade de sair azul, sendo que a primeira foi vermelha. Você vai ter 2 azuis dentre 4 bolas, que é as bolas que ficaram ali para a gente. 2 para 4 fica 0,5, 50% de chance de sair. Infelizmente, teve um probleminha aqui na questão do exercício, da passada dos slides, e já veio com a resposta. Não tem problema, a gente vai ler com calma e vai analisar essa resolução com muita paciência. É uma questão da FIPES, e ela diz assim: sejam dois eventos A e B mutualmente exclusivos. Olha a palavrinha mágica aí. A gente de cara já sabe que, como eles são mutualmente exclusivos, eles vão ter a soma dos eventos, já que um não depende, um não pode acontecer. Se um acontecer, o outro não pode ocorrer. A probabilidade de ocorrência de A vale 0,2. A probabilidade de ocorrência de B vale 0,4. Quanto vale a probabilidade de ocorrência de um evento A união B? Pausa para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ele nos deu aí 2 eventos, tá? Ele falou para nós que esses eventos são mutuamente exclusivos. E ele disse que a ocorrência de um é 0,2 e a ocorrência do outro é 0,4. E aí ele fala, quanto vale a probabilidade de ocorrer a união desses dois eventos? Beleza. Para que ocorra a união, eu preciso lembrar da fórmula da união. Então, vou retornar com vocês aqui para a gente entender. Observa comigo. Eu tenho a fórmula da intersecção e eu consigo achar a fórmula da união só fazendo um reajuste algébrico. O fato dele ser mutualmente exclusivo me garante o seguinte, me garante que a intersecção dos dois será zero. Por quê, professor? Se um anula o outro, então o que tem no meio do outro? Nada. Nada tem em comum. Um anula o outro. Então não tem nada em comum. Essa intersecção é zero. Quem vai ser a probabilidade da união, então? Vai ser a soma da probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B. A mais B nos fornece 0,6. Alternativa, letra E,
0,6 ou 60%, como você queira escrever em porcentagem. Tá legal? Muito bem, querido aluno. Nós chegamos então nessa parte final, onde nós falamos um pouquinho hoje mais sobre as probabilidades. Recapitulando, a gente falou sobre o conceito de probabilidade, que nada mais é do que você pegar o número de casos favoráveis e dividir pelo total de casos possíveis. Nós falamos do que é um experimento aleatório. É um experimento que você trabalha com as mesmas condições para determinado público, determinado dado, né? Nós falamos também sobre o espaço amostral, falando sobre o evento, que é um subconjunto do espaço amostral. Citamos também os tipos de probabilidades, os eventos mutuamente exclusivos e os eventos que são dependentes. Lembrando sempre que nos eventos mutuamente exclusivos existe a palavra ou. Então você vai somar as probabilidades. E a intersecção desses eventos será zero, já que não tem nada em comum entre eles. Falamos também sobre os eventos dependentes. E é quando, para que um ocorra, o outro também tem que acontecer. Então, usa a nossa preposição e aí. E onde tem o e, vira multiplicação. E a gente finalizou falando da probabilidade condicional, que é a probabilidade de um evento ocorrer desde que o outro já ocorreu primeiro. Querido amigo, querido jovem, querido aluno, foi um prazer ter você aqui. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe e te guie teus estudos. É isso. Nos vemos na próxima aula, nos vemos na nossa revisão da nossa resolução dos exercícios. Que Deus te abençoe. É isso e tchau! Fala aí, galerinha, mais uma vez aqui no Chave de Ouro, Chave do Enem, o Tuts, para mais uma dica da hora. Vamos lá? Hoje nós vamos entender a competência 2. Gente, a competência 2, ela tem a ver com o que, Tuts? Como que eu faço para conquistar 200 pontos na redação, Tuts? Me ajuda aí, eu tô afinzaço de mandar bem na redação. Então você precisa ficar ligado aqui na Chave de Ouro, no Chave do Enem. Vamos lá? O que a competência 2 avalia? Ela está relacionada à capacidade do participante em entender a proposta. Então, primeira coisa, vamos dissecar isso aqui? Entender a proposta. O que a proposta quer? Aplicar conhecimentos de diversas áreas, né? Conhecimento variado. Você não pode demonstrar para a banca que você é uma pessoa de conhecimento fraco, pífio. Você precisa demonstrar uma amplitude de conhecimento. E você precisa defender o seu ponto de vista por meio de argumentos, ok? Então vamos lá. O que eu preciso fazer então para gabaritar? Eu preciso mostrar domínio da estrutura básica da dissertação, é aquilo que nós já tratamos, tá? Mas vamos relembrar bem rapidinho. Eu preciso ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que dentro da introdução eu preciso entender que pelo menos a minha introdução precisa ter 3 períodos, ok? Introdução, desenvolvimento e conclusão, entendeu? Essa é a parte microtextual. Nós falamos muito da parte macrotextual, sabe? Dessas 3 partes, mas não dentro de cada parágrafo. Então, cada parágrafo, ao menos 3 períodos. Você precisa obedecer o foco temático. Para isso, você precisa sempre se ater à palavra-chave do tema. Quando você pegar aquele tema que está todo em negrito no Enem, lá embaixo, no finalzinho da proposta, você precisa marcar a palavra-chave, certo? Aquela palavra que define o tema. Pode ser que tenham mais de 1, 2 ou 3 palavras. E você escolher o melhor repertório, certo? Você precisa escolher um repertório que contribua para essa redação. Então vamos fazer o seguinte, quando você fizer a sua redação, lá naquela folha que ainda não é a folha definitiva, você vai fazer um triângulo. Então imagina um triângulo. Lá na ponta de cima desse triângulo, você vai colocar o seguinte, você vai colocar assim, tese. Na base esquerda do triângulo, você vai colocar
argumento 1, e na base direita, argumento 2. Então, você precisa entender que você tem uma definição sobre aquilo, e aí você precisa solidificar essa base, essa tese com 2 argumentos. Então, imagina que você fala assim, mãe, eu preciso de um celular novo, certo? Você precisa, agora, essa é a sua tese. Mãe, eu quero um celular novo. Mãe, eu preciso de um celular novo. Por que você precisa de um celular novo? Qual é a causa da necessidade desse celular novo? Esse é o seu argumento 1, certo? E qual é a consequência se você não tiver esse celular novo? Esse é o seu argumento 2. Então imagine, mãe, eu quero um celular novo, haja vista que eu preciso participar cada dia mais do Chave do Enem, e se eu não participar com um celular adequado, eu terei dificuldades no Enem. Isso é redação, isso é estrutura dissertativa argumentativa, certo? E aí a gente passa para cá, para as dicas finaizinhas aqui, ó. Cuidado para não fugir do tema. Se o tema está falando para você falar de violência contra a mulher, fale sobre violência contra a mulher, certo? Não tangencie o tema, não fale só sobre violência ou só sobre mulher, é violência contra a mulher. Não copie os textos motivadores, nunca, jamais, nunca, esquece. E não use clichê, sabe aquele clichê? Aquela coisa assim que tá aí na internet dizendo redação coringa, não use isso, não vai dar certo. Siga aqui com a gente, aqui nas dicas chave de ouro do Chave do Enem, que você terá cada dia mais chance de gabaritar essa prova. Valeu, gente, a gente se vê. Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula aí de resolução de exercícios? Então, vem aqui comigo no Chave do Enem para nós tirarmos as dúvidas e assim nós arrasarmos aí no vestibular, no Enem desse ano. Então, a nossa primeira questão, ela vai trazer uma tirinha da Mafalda, né? E aí vai falar sobre os elementos coesivos que vão fazer parte aí da estrutura dessa tirinha. Na alternativa, pergunta-se o seguinte: assinale a alternativa correta quanto à afirmação. Então, no quadrinho 1, o mas seria uma conjunção subordinativa adverbial alternativa, expressando uma escolha. O porquê, uma coordenativa conclusiva, expressando uma conclusão, e assim por diante, né? Então, nesse contexto, a gente só precisa entender a função desses conectivos aqui e a resposta se realmente estaria relacionada aos sentidos expressos por essas conjunções. E aí, o que você marcou? Se você marcou a alternativa D, você acertou. Olha lá. C é uma conjunção subordinativa adverbial condicional, que vai expressar justamente uma condição. Olha a frase lá da Mafalda. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. Então, ela tá colocando ali uma condição, né? Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. Agora, as demais alternativas, ó, que são colocadas ali, tem várias coisinhas equivocadas. O mas, por exemplo, a gente sabe que o mas não é uma conjunção subordinativa, e sim coordenativa, e nem tem sentido alternativo, certo? Tem sentido adversativo. Então, a letra A já estava errada. O porquê é uma conjunção explicativa e não conclusiva. Então, também já estava errado. O E, ele até pode ser adversativo, mas neste contexto ele era aditivo, né? E ali na última questão, na alternativa E, também a justificativa que eles dão para o E também está equivocada. Subordinada adverbial concessiva. Não, gente, o E ela é uma conjunção coordenativa ou, no mais, né, dependendo da situação, pode ter sim sentido adversativo, mas aí também ele teria sentido aditivo. Então, tem duas coisas erradas aí nessa afirmativa, ok? Já na nossa segunda questão, nós temos aí um contexto
em que uma palavra ela foi usada de uma outra forma para estabelecer a coesão do texto, né? Hendrik, bem que tentou comer a maçã que lhe ofereceram. Entretanto, jogou-a subitamente fora, pois a fruta estava levemente estragada. Então, quando ele se refere à fruta, obviamente que ele está se referindo a que palavra aí do texto? Maçã, né? E o que seria maçã aí? Uma hiperonímia, hiponímia, reiteração, repetição ou substituição? A resposta correta é hiperonímia. Por quê? Porque ele, quando ele fala fruta, ele vai especificar em relação... Quando ele fala maçã, a palavra maçã era mais específica que fruta, certo? E quando eu falo fruta, que é o elemento coesivo que está sendo usado aí, ele vai generalizar em relação à palavra maçã. Então, em vez de especificar, vamos supor, sei lá, falar um tipo de maçã, né? Maçã gala, maçã não sei das quantas. Ele fala sobre maçã, só que de uma forma mais geral, ao falar fruta. Então, isso é uma hiperonímia. A hiponímia, por exemplo, seria se eu especificasse ainda mais a maçã de algum tipo específico, né? E reiteração não é uma reiteração, nem repetição, porque se fosse repetição seria a palavra maçã novamente, e nem é uma substituição, mas mais específica, ok? Na nossa questão 3, nós temos aí um texto de Drauzio Varela, também para nós analisarmos como foi estabelecida a coesão. Então, para evitar a repetição de um termo, qual é o outro termo que é utilizado aí no texto? Se você marcou a alternativa sequências de DNA, alternativa A, você acertou, tá? Por quê? Olha lá, vamos voltar no texto. Lá no primeiro parágrafo do texto, no finalzinho, eu deixei até sublinhado para te ajudar a entender o contexto. Ele vai falar dessas sequências, genética e tudo mais. Quando ele vai falar novamente sobre isso, ali no finalzinho, ele diz assim, ó, são, por assim dizer, seres mais humanos. Admitir, no entanto, que nosso genoma é formado pelo mesmo número de genes, e aí ele continua, né? Então, para ele falar da sequência de DNA, ele utiliza ali o termo genoma. Então, é essa expressão desse primeiro parágrafo que está sendo retomada de forma diferente ali no finalzinho do primeiro parágrafo do texto, ok? Já na questão 4, a gente também tem um trecho desse texto, né? Eu vou ler só até aí, ó. Sentenças judiciais nem sempre têm sido muito felizes no que diz respeito aos direitos humanos, mas este 20 de agosto marca o 50º aniversário de uma decisão jurídica que se tornaria um marco não apenas na história da justiça, como da ética médica, tá? Então, nesse contexto, qual foi a palavra omitida? Vocês sabem que a omissão é uma forma de você estabelecer a coesão do texto. Então, qual foi a palavra omitida nesse contexto? Data, história, sentenças, decisão ou marco? Se você marcou a alternativa B, história, você acertou. Olha lá, ó, só para você confirmar. O 50º aniversário de uma decisão jurídica que se tornaria um marco não apenas na história da justiça, como da ética, como na história da ética médica. Então, não foi repetida ali de novo a palavra história. Ok? Então, por isso, a alternativa B e não as demais. Na questão 5, nós também temos aí um texto, certo? E nesse texto é para a gente dizer qual é o sentido expresso por esse operador argumentativo. Além disso. Essa tá fácil, né, gente? E aí, o que o além disso traz para esse contexto? O alto número de cancelamentos tem levado influenciadores a se posicionarem contra o que chamam de cultura do cancelamento. Uma das justificativas é de que ela não funciona como uma forma eficaz de controle social. E, além disso, ainda potencializa a polarização das discussões e o linchamento virtual. Então, esse além disso traz ideia de oposição, explicação, ressalva, adição ou conclusão. Se você respondeu a alternativa D, adição, você acertou, porque ele falou de uma circunstância, né, uma das justificativas, e ele vai trazer uma outra justificativa ali no contexto, que é potencializar a polarização das discussões. Não seria uma ideia oposta, muito menos de explicação, nem de ressalva,
E, de conclusão, ele ainda não está concluindo a ideia, né? Ele só está acrescentando mais uma justificativa para isso ter acontecido, né? Na nossa questão 6, nós temos aqui essa tirinha do cartunista Silva João, né? E aí a pergunta vai trabalhar ali o sentido da ambiguidade. Então, o efeito de humor da tirinha está centrado na ambiguidade de qual termo? Inspire, cheguei, bolso, acreditei ou sonho? Se você respondeu a alternativa A, você acertou, né? Tanto é, deixa eu voltar ali, ó. Seu Jaime, inspire. O médico está querendo que ele inspirasse para ele ouvir o pulmão, certo? Só que ele achou, o seu João achou que era para ele falar uma história inspiradora. E aí ele começou a contar uma coisa da vida dele. Cheguei na capital sem nada no bolso, dormia debaixo da Kombi, mas acreditou em um sonho e hoje sou um bilionário, né? Então ele interpretou um inspire do médico com outro sentido. Então só poderia ser o termo inspire aí na questão 6. E a nossa última questão, estamos chegando ao finalzinho, é para nós tratarmos aqui também da ocorrência de uma ambiguidade, certo? E aí ele vai falar da ambiguidade específica do vocábulo seus. Então, esse vocábulo, ele tem normalmente... a gente tem que tomar cuidado quando a gente utiliza, porque ele realmente pode causar ambiguidade. Mas por que isso acontece? É para você explicar justamente isso. Por indicar a pessoa gramatical sem flexionar-se ou remeter a termos antecedentes, referir-se à pessoa gramatical sem nomeá-la ou indicar-lhe característica própria, substituir o nome próprio sem individualizá-lo ou permitir a devida concordância, ou D, qualificar os nomes presentes sem hierarquizá-los ou revelar sua verdadeira significação. E aí, o que você respondeu? Se você marcou a alternativa B, está correto, né? Referir-se à pessoa gramatical sem nomeá-la ou indicar-lhe característica própria. E é isso que vai causar justamente a ambiguidade do texto, né? Porque se ele se referisse a alguma coisa mais a um termo antecedente, por exemplo, isso não causaria ambiguidade, né? Substituir o nome próprio sem individualizá-lo ou permitir a devida concordância? Não, ele faz a concordância. E D, qualificar os nomes presentes sem hierarquizá-los, deixa eu ler devagarzinho essa palavra, ou revelar sua verdadeira significação? Não tem função de qualificar os nomes presentes, né? Esses seus. Então, só poderia ser realmente a alternativa B, ok? Então, eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas, que você também tenha acertado essas questões, para você aí continuar arrasando nesses simulados, para que quando chegar a sua hora de fazer o vestibular, você arrase ainda mais. Um abração para todos e eu espero você na próxima aula. Olá, galera! Que bom te receber aqui hoje. Olha que legal. Vamos corrigir os nossos exercícios do chave do Enem, tá? E aí, fez o simulado? Olha, tem que fazer, hein? Importantíssimo para você treinar aí para, né, o Enem, os vestibulares, mas antes de tudo para a sua prova bimestral, hein? Que acontece daqui uns dias, certo? Então, vamos lá. Vamos aí para o nosso primeiro slide, para a nossa primeira questão. Nós temos aqui uma questão, é um fragmento da obra O Ateneu, do Raul Pompeia. E aí, o enunciado da questão diz assim: ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado pela... O que você marcou aí? Lembre-se que o Ateneu é um romance, certo? E ele faz parte, né, do realismo, dessa parte ali dos romances, certo, gente? Então, vamos lá. Qual é o enunciado aí? Qual é a resposta? A resposta é a letra A. Ideologia
mercantil da educação repercutida nas vaidades pessoais de quem? Nas vaidades pessoais do diretor, certo? Do Ateneu, o doutor Aristarco Argoio de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o império com seu renome de pedagogia. Então, vejo que todo esse fragmento, gente, ele vai trabalhar dessa questão da ideologia mercantil. Quando a gente fala de mercantil, nós estamos falando de comercialização da educação. Então, não se esqueça disso, é uma crítica a respeito, né, dessa mercantilização, tá, da educação ali por meio da obra O Ateneu. Beleza? Acertou? Ah, que legal, fico feliz. A segunda questão é um fragmento da obra O Cortiço, do Aloísio de Azevedo. Lembrando que agora a gente sai de realismo e nós vamos para naturalismo. Ok, gente? Naturalismo, Aloísio de Azevedo, O Cortiço. Então, nós temos aqui um fragmento, vou ler o enunciado da questão, que diz assim, ó. A realidade social presente no fragmento anterior, retirado da obra O Cortiço, de Aloísio de Azevedo, continua vigente nas comunidades carentes de hoje. Essa realidade social abordada no fragmento evidencia o quê, gente? Evidencia uma alusão, tá? Então, a letra B, uma alusão à zoomorfização das personagens. Vamos ver isso no texto? Volta comigo ali no texto, ó. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum, zum, zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara incomodadamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes as tostada. Então vejam, gente, que nesses 2 primeiros parágrafos, o autor ele vai trazer essa questão da zoomorfização. O que é isso? É fazer com que o ser humano ele tenha um comportamento, ele tenha uma postura, ele tenha ações que estão relacionadas aos animais. E lembrando que nós, seres humanos, somos seres racionais e os animais irracionais. Então vejam que esse comportamento humano abordado aqui dentro da obra vai ter essa questão aí do quê? Dessa irracionalidade. Então o que faz o zum, zum? Vamos pensar aqui, ó. Zum, 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 gente. Quem que faz? Que tipo de animal? Abelhas, né? Aí nós temos essa questão de lavavam a cara. Cara, quem tem é animal, não é o ser humano tem rosto. Incomodadamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. Então, ali, incomodadamente, ferozmente, né? Essa coisa toda aí, animalesca, tá bom, queridos? Por isso, zoomorfização, tá? E o naturalismo, principalmente aí, é uma das características desta escola literária, certo? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Leia o trecho do romance, de novo, Cortiço, de Aloísio de Azevedo, para responder as questões. Então, nós temos ali, né, para responder a questão, na verdade. Então, vamos ver o enunciado da questão, diz assim, ó. Ocorre sinestesia no seguinte trecho. Então, esse texto do Hélio de Seixas Guimarães Cunha vai explicar para nós o que é sinestesia. Querido, sinestesia é uma mistura de emoções, tá? De sensações, melhor dizendo, desculpe, uma mistura de sensações. E quando eu falo de sensações, eu tenho que pensar nos 5 sentidos: tato, olfato, audição, visão e paladar. Então, nós temos aqui dentro da obra, O Cortiço, o autor ele vai trazer, o Aloísio de Azevedo, por meio das personagens, ele vai trazer essa sinestesia. E aí, em que, né, ocorre sinestesia em qual trecho, gente? A sinestesia ocorre na letra D. Vamos voltar ali na letra D, que diz assim, ó. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Vamos pensar nesse sinestesia aqui. Ela era a luz. Luz, a gente tem a visão para poder ver a luz.
Então, ó, mistura de sensações do meio-dia. Ela era o calor. Calor é o tato, né? Você sentir ali o calor na pele. Então, nós temos aqui outra mistura de sinestesia. Era o aroma quente dos trevos e das... Aí não vou ler o restante, então veja, ó, o aroma, o olfato. Então, por isso que a resposta é a letra D. Beleza, meus amores? Espero que tenha ficado clara a nossa correção, tá? Uma boa prova para vocês, bimestral. Não deixe de estudar, se prepare aí para os novos desafios que nós teremos pela frente. Grande abraço, fique com Deus.